Boa tarde a todos. Então, damos início a mais uma reunião de comissões, inicialmente a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião extraordinária desse dia 12 de dezembro de 2019, às 13 horas. Agradeço a presença de todos os colegas, os que nos acompanham. Temos hoje a presença do Júlio Jungs para tratar de um dos projetos que vamos discutir. Vou fazer a leitura do expediente. Temos o projeto de lei número 119, altera a lei municipal 4840 de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e adolescente sobre o Conselho Municipal, Fundo e Conselho Tutelar. Alteração no sentido de estabelecer o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, acompanhando o horário das demais repartições públicas municipais, das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h30. Projeto de lei 101/19 dispõe sobre as gratificações mensais no âmbito da administração municipal aos servidores que atuarem nas seguintes comissões e programas: licitação, pregão, sindicância e processo administrativo, de avaliação do estágio probatório e do programa de integração tributária. Projetos de lei 102, 103, 104 de 2019 dispõem sobre a contratação emergencial de 2 agentes comunitários de saúde, microáreas 1 e 32, de 2 técnicos de enfermagem, ampliando de 2 para 4 vagas, conforme previsto inicialmente na Lei Municipal 5477 de 2019, e de 2 enfermeiros, também ampliando o número de 2 para 4 vagas, conforme a Lei Municipal 5463 de 2019. Projeto de Lei 107/19 autoriza o município de Três Passos a efetuar empréstimo de recursos financeiros para a Associação Hospitalar de Caridade de Três Passos, no valor de R$ 1 milhão. A restituição do empréstimo será realizada sobre a forma de desconto no pagamento efetuado mensalmente pelo município ao hospital em 24 parcelas, devendo ocorrer a correção monetária do valor quando do pagamento da última parcela. E projeto de lei 108/19 dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e altera a Lei Municipal 5496 de 2019, a qual trata da reestruturação do plano de classificação de cargos. As alterações são no sentido de suprimir e alterar os cargos de comissão e funções gratificadas, como medida compensatória pelo impacto orçamentário gerado pela instituição das gratificações para atuações nas comissões. Em relação a esse projeto, nós temos mensagem retificativa do dia 10 de dezembro de 2019, que eu vou fazer a leitura. Senhores membros da Câmara Municipal, senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar-lhe as providências necessárias para que, por ocasião da discussão e votação do projeto de lei 108/19, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Três Passos e altera a Lei Municipal 5496 de 17 de setembro de 2019, que o mesmo seja considerado com a seguinte redação, levando em conta a alteração, fusão dos cargos de assessor de acompanhamento de programas de saúde pública e assessor de gestão em saúde, criando seu cargo de assessoria administrativa de gestão em saúde pública. E aí, então, eu vou passar aos colegas, a estruturação através de um quadro com as alterações que a mensagem retificativa traz. A mensagem retificativa propõe modificações que visam aperfeiçoar a técnica legislativa e nada altera o conteúdo do projeto. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, prefeito municipal. Então, vou passando, enquanto a gente discute, essa mensagem justificativa em relação ao projeto 108. Nós passamos, então, a discussão de todos os projetos. Inicialmente, projeto de lei número 119, eu peço imediato a orientação técnica da Cristina. Projeto 119... ele altera a Lei Municipal 4.840, de 15 de outubro de 2013, que consolida a legislação sobre a política municipal dos direitos da criança e adolescentes, sobre o Conselho Municipal, o Fundo e o Conselho Tutelar. Esse projeto eu já vou tomar liberdade de ler até uma parte da orientação técnica do IGAN, porque eles têm bastante conhecimento e especialidade nessa área, então, do Conselho Tutelar. Diz a orientação, em suma, que é a competência do município para dispor sobre a matéria do regular funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto ao horário dos conselheiros, atentando-se apenas para o fato de que exercer essa função pública significa ser conselheiro tutelar em 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, isto é, para funcionar adequadamente deve atuar
com sua composição plena e conjunta. Por oportuno, a Resolução número 170, de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim dispõe. O Conselho Tutelar estará aberto ao público nos moldes estabelecidos pela lei municipal ou do Distrito Federal que o criou, sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população. Parágrafo único. Cabe à legislação local definir a forma de fiscalização do cumprimento de horário de funcionamento do Conselho Tutelar e da jornada de trabalho de seus membros. Desta forma, a priori, o Conselho não se deve funcionar por turnos ou com revezamento entre os seus membros. A carga horária estabelecida em cada lei municipal, a exemplo de 8 horas diárias e 40 e 44 horas semanais, refere-se ao expediente do Conselho no horário de atendimento ao público, em que a sede do Conselho Tutelar fica aberta ao atendimento da comunidade. Mesmo assim, tais regras não impedem a organização de escalas em plantões entre os conselheiros no sentido de um sobreaviso, de modo que um conselheiro possa ser rapidamente acionado se necessário. Quando o ECA alude a horário de funcionamento do Conselho Tutelar, significa que todos os seus membros deverão estar presentes e prontos para atuar. Enfim, uma atuação mais presente e proativa dos membros do Conselho certamente se reverterá em benefício para a imagem deste órgão e para as crianças e adolescentes do município. Então, essa é a orientação técnica do IGAN. Como já colocado, quem tem essa competência, então, para dispor sobre o horário e funcionamento é o município, atendendo, então, a algumas regras gerais que dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da forma como ele veio, obedecendo à questão da regra geral e do poder discricionário, não há problemas jurídicos para que se levar à votação, cabendo vocês a análise de mérito. Agradecer mais uma vez a presença do Júlio Jungs e agora a gente dá esse espaço aí para comentar sobre qual é o posicionamento de vocês que trabalham na questão da assistência social em relação ao que propõe o projeto. Fica à vontade. Boa tarde a todos, cumprimentar especialmente os membros da comissão. E com certeza esse projeto de lei, ele não tem nenhuma inconstitucionalidade, né, fora de qualquer dúvida. O que nos traz aqui é justamente a questão do funcionamento e da carga horária dos conselheiros. Parece a nós, conselheiros, ser extremamente, eu diria até entre parênteses, injusto, que o conselheiro tutelar ele deva fazer as 40 horas semanais, com todos os seus integrantes, mais os plantões de fim de semana, os plantões noturnos, né, que vai somar todas essas horas, são muitas, em relação aos demais servidores do município. Se é que nós somos servidores do município, como uns preconizam, a gente lendo a lei ali, ela diz que nós somos como é que é, terceiros colaboradores, né? Então tem também uma dúvida, o que nós somos realmente. E então, eu acho que o plantão, ele deverá ser compensado. Nós não podemos praticamente sermos escravos, né? Não termos nenhuma folga, até porque a própria lei diz que nós somos conselheiros 7 dias por semana, 24 horas por dia, e daí nós temos mais uma carga de 40 horas, e mais os plantões noturnos, e mais os plantões de fim de semana. Então eu creio que possa haver uma negociação, nós estamos propondo negociar, né, com o município, alguns ajustes nesse sentido. Até pela curso que nós tivemos esses dias com a DPM, então a professora essa que esteve aqui, ela aventa essa possibilidade de haver negociação quanto à carga horária dos conselheiros. Porque uma coisa é o conselho estar aberto à população em período integral e ter pessoas que façam esse atendimento em período integral, que vai ser estabelecido na lei, então seria de 40 horas e que acompanha o horário da prefeitura. O outro é o horário de expediente dos conselheiros. Só para informação, por exemplo, atualmente o Conselho Tutelar de Três Passos, como não tem nenhuma regulamentação, nós temos o nosso regimento interno, que nós já sempre acompanhamos o horário de expediente da prefeitura. E dentro do nosso regimento interno, nós regramos que durante a parte da manhã, 3 conselheiros trabalham,
E a parte da tarde, 2 conselheiros trabalham, isso 5 dias da semana. Mais os plantões, então, que também são normais. Então, seria essa uma proposta aqui que nós colocamos, de nós discutirmos de alguma maneira também, de nós conseguirmos amenizar um pouco esse impacto do horário tão extenso para os conselheiros. O relator é o vereador Flávio. Boa tarde a todos. Eu acho que o Júlio colocou é bem válido, né, Júlio? Ninguém vai fazer uma carga horária de 8 horas diárias e ainda cumprir com plantão 24 horas por dia um mês todo, né? Então eu sou da opinião de convocar a Jaci. Eu tentei falar com ela, né? Aí vem minha dúvida com os demais colegas, se é possível amanhã de manhã a gente marcar essa reunião. Eu estou tentando falar com ela, ela que é responsável do Cundica, ela que provavelmente colocou, pelo que consta no projeto aqui, para a municipalidade acatar essa sugestão, de fazer uma reunião com ela e com os demais conselheiros tutelares, né, com os vereadores que estão aqui presentes, para se chegar numa ideia de ajustar, porque eu também não acho justo 5 conselheiros todos fazendo o mesmo horário, né? E antes era bem legal essa que vocês tinham 3 de manhã e 2 da tarde e aí tinha uma compensação de horas, né? Isso. Que vocês faziam plantão final de semana, à noite. Então, mas aí entra a questão da Cristina ver se com os demais vereadores, se é possível fazer essa reunião amanhã de manhã, juntar o pessoal e se há prazo de repente chegar numa conclusão e mudar esse projeto e colocar a votação amanhã à tarde. Não sei se tem tempo hábil ou se a gente pede vistas. O ato, se for considerar a questão da legalidade dele, claro que é vocês que decidem, mas eu tenho que alertar, e esse é o meu objetivo aqui, nunca menos de 24 horas de um ato para o outro. Então, se hoje nós não temos parecer, amanhã não pode o parecer ali antes, né? Então, teria que fazer um parecer em 24 horas para depois a aprovação. Eu acho que nós não precisamos ter pressa, né? Como nós já mudamos as coisas aqui esse ano na Câmara, no nosso tempo de discussão para levar os projetos a sério. Acho que a ideia do vereador Flávio é ótima, mas não temos que ser amanhã, nem, né? Um projeto que vem em dezembro, num recesso, não precisa. Mas tem que as coisas tem que também a Câmara tem que se impor também com o espaço e as prerrogativas dela. Os vereadores querem se manifestar? Eu também acho que esse projeto precisa, eu acho que tem que ser dialogado, negociado, né? Porque se vocês trabalhariam então 5 dias por semana e à noite sempre tem alguém de plantão, 2, enfim, né? No final de semana também tem plantão. Isso gera uma sobrecarga, né? Que eu acho que não é justo com os conselheiros, né? E já que é um trabalho difícil, é um trabalho que exige muito do emocional, né? Exige muito equilíbrio, né? Corre-se riscos, né? Então, eu concordo também, vamos com calma e vamos ajustar isso. Fui conselheira, então, e também posso dar meu depoimento aqui para a gente poder chegar a uma conclusão. Júlio, tu sabe também, né, que quando é chamado na delegacia ou em qualquer lugar, às vezes tu não tem como tomar uma decisão sozinho. Você tem que chamar mais um ou até os 5. Então, você que está de plantão. E isso, as coisas acontecem incrivelmente depois das 5 da tarde. Porque não sei por que a juíza, ela despacha só de noite. E uma busca, uma apreensão sempre foi de noite. Assim, olha, a gente perdeu, quero deixar registrado aqui, nesse momento, um grande líder, um parceiro, que era o Dr. Fernando. Tu não tinha hora, não tinha nada para chegar nele, tu tinha o telefone direto dele para ligar. Em muitas situações ele mandava recuar.
agora não, ficava para madrugada. E não ia só um conselheiro. Então, eu quero dizer assim a sobrecarga que tem. E sendo que, o Ida, tu vai falar depois? Tá, é aquela, assim, eu ia colocar sobre a eleição, é isso que tu vai falar, vou deixar para ti falar. Então, que para ser eleito, tu não daí tu não tem vínculo com a prefeitura, mas agora para tirar um direito, daí tem vínculo, né? Quem sabe não partiu da prefeitura, isso daí, pela que a gente viu, foi do Condica mesmo. Então, eu acho muito estranho, né? A Jaci, me desculpe, mas ela conhece muito bem o Conselho Tutelar para estar sugerindo isso. Outra coisa, Conselho Tutelar, ele tem férias. E aí fica em 5 meses. A Juvelita está aí, foi suplente, nunca foi chamado. E é um direito que tem de ser chamado suplente, porque ele está ali esperando. Então, daí ali, não precisa ser conselho de 4 meses, enquanto um colega está de férias, tomado decisões em 4 pessoas. Então, não adianta nada ir em cursos, aprender, e tu vir aqui é diferente. Cada município, claro, tem que se adequar ao judiciário ali, não, né, mas tem que também ser coerente nessa parte. Vereador Ido. Saúde a todos. Quando há uma alteração de um quadro funcional, sempre é de bom alvitre o diálogo. Se convoca, eu estou falando de 1900, se convoca as pessoas e se dialogam. Hoje isso não deveria ser fator de discussão, isso é um processo natural. O Conselho Municipal, certamente, na minha visão, deveria ser reunido com os conselheiros e debatido essas alterações profundas, porque até então, já longos 20 anos que eu acredito que existe o Conselho, nunca houve uma alteração de tamanha. E vale a pena dialogar. O Conselho Municipal é o gestor dos conselheiros, mas então vamos dialogar para que não haja problemas de relacionamento. Até eu quero fazer um lembrete aqui, não é um projeto do Executivo, pelo que estou escutando, é um projeto que veio um pedido do Conselho. Quando nós votamos aqui a distribuição das cestas básicas, nós subtraímos o Conselho das benécias de receber mensalmente a cesta, porque não era do quadro funcional. A partir do ano que vem, os conselheiros não mais receberão. Então, isso mostrou que eles são eletivos, tanto quanto nós vereadores, fomos eleitos. Então, eles têm uma lei pertinente ao cargo que exercem. Então, o Condica é quem rege a conduta dos seus aliados. E eu gostaria, feliz ideia, senhor relator do projeto, vereador Flávio, de reunir o Conselho e o Condica. Eu acho que a saída, processo natural de transparência, de alteração. Só assim nós chegamos a um consenso que essa casa se acostumou a fazer, senhor presidente. Obrigado, Ido. Arley? Boa tarde a todos. Eu sou da mesma opinião. Olhando o projeto, eu não concordo que os 5 conselheiros cumpram a jornada de trabalho no dia e aí de noite entra de plantão, sem intervalo. Não vejo a necessidade de ter 5 conselheiros trabalhando o dia inteiro e à noite de plantão. Então é preciso fazer um rodízio, uma escala, né? Então eu sou a favor também, como o relator desse projeto, que se faça uma reunião e uma melhor discussão para encontrar os caminhos. Júlio, só liga o teu, faz favor. Só para complementar a questão também dos 5 conselheiros, e deixar bem claro que em nenhum momento
nós do Conselho Tutelar somos contra qualquer regramento que ajude o Conselho Tutelar a um melhor funcionamento. Quanto à questão de nós trabalharmos entre 5, a Prefeitura foi muito feliz, ela nos deu uma sede bem grande lá, mas nós não temos mobiliário e computador para que os conselheiros, 5 conselheiros, consigam fazer seu trabalho eficientemente. Né? Nós temos um computador novo que conseguimos agora, e eu vou ser obrigado a dizer aqui, né, nós estamos 90 dias sem xerocadora lá, que de fato é bem complicado isso aí. Agora nós temos uma impressora lá que faz só impressão e que seguidamente dá problemas, então nós enfrentamos sérios problemas com o contingente de funcionários, de conselheiros que trabalham lá, e que dirá depois nós entre 5, então vai chegar alguém para o atendimento, e estamos nós os 5 sentados lá, porque ninguém tem mesa própria daí para todo mundo, e daí vai dar aqueles comentários pejorativos que geralmente dá. Eu quero só reforçar o que a Rosane disse, porque quando se fala que tem que trabalhar os 5, isso é muito relativo. Porque, né, como tu bem falaste, esse mês, durante 5 meses, nós trabalhamos entre 4. E não houve problema nenhum. O atendimento foi realizado, né, não houve nenhuma perda para o cidadão trespassense, para as crianças. É tudo uma questão de organização. Relator, deixa eu... essas coisas a gente tem que observar, vou em conta do que o Ido falou. É mais um problema de construção. Sempre aconteceu várias vezes aqui em projetos executivos, esse aqui é mais um exemplo. As coisas chegam aqui à Câmara de Vereadores sem ter um debate das partes interessadas. Eu não entendo por que é assim, né? Então, não sei da onde partiu a ideia, de como foi construído, partiu de um conselho, enfim. As partes têm que se reunir, tem que entender que a Câmara de Vereadores, quando discute um projeto, não tanto a parte constitucional, redação, enfim, parte técnica dela aqui, quanto o mérito, não é exatamente o local de construção da ideia. A gente virou o lugar de construção da ideia pela postura que a gente tem tomado aqui de chamar as partes para falar. Eu acho que a única forma de chegar num consenso é a ideia do relator Flávio, porque senão não tem... Pelo que eu entendi, essa ideia desse projeto vai na contramão de toda a prática de trabalho do que os conselheiros têm. E, sinceramente, nesse sentido, eu nunca ouvi uma reclamação do trabalho realizado. Eu acho que sempre é possível melhorar, evoluir, sair de uma zona de conforto, de acomodação, em vários sentidos, não só em horário, enfim. Mas que se discuta antes de chegar um projeto aqui. Está na hora, tanto o executivo como quem se envolve... Quando traz um projeto, e daí vem em regime de urgência, num período de recesso, sabe? São coisas assim que é tudo na contramão da lógica. E aí a gente não entende por que as coisas não funcionam direito, ou pior ainda, a gente entende por que as coisas não funcionam direito. Porque as pessoas vão na contramão da lógica, na construção de tudo. Então eu acho que está na hora de pegar esses exemplos negativos e sempre lembrar para os outros momentos e os outros projetos e as outras construções serem feitas da maneira mais correta possível. Quer dar o teu parecer, relator? Eu gostaria da Cristina ver como é que a gente poderia proceder nessa questão do regime de urgência, se tem algum problema de a gente... O regime de urgência é 30 dias. Né? Então, nesse período aí, tem esse prazo para verificar, para fazer reunião, enfim, depois... Se achar que nos 30 dias não será possível, ele acaba sobrestando a pauta, né? Não tem nada de... Viu, Flávio? Eu sugiro assim, ó, nós temos que pensar também nas possibilidades. Até a semana que vem nós definir isso, porque depois, eu sou uma pessoa que não vai mais estar aqui por um tempo, vou viajar, saio, tenho férias do meu trabalho e eu conjugo com elas aqui, com o recesso aqui, então vai faltar gente para discutir. Vistas não vai adiantar porque é 24 horas em regime de urgência. Não é. Eu acho que tu, como relator, decidiu que tu quer. Não vai à votação, né? Não vai à votação. E aí a gente vê fora daqui de discussão a forma de fazer. E aí esses outros pontos porque nós temos que cuidar na reunião de comissão, trazer as situações, mas não fugir da discussão de projeto. Eu acho que daí aproveitar essa reunião e esses outros pontos que a Rosane colocou, discutir, aproveita já que vão se reunir para falar, para futuramente já vir outras modificações, quem sabe com um debate feito. Já que
a maioria do pessoal do Conselho está aqui presente, de nós, depois de terminar as comissões, ou agora mesmo, de já deixar marcado uma reunião com a Jaci também, entrar em contato com ela. Estou tentando falar com ela, não estou conseguindo. E a gente marcar uma data aí, segunda, terça, quarta-feira, o máximo. Pode ser para vocês, vereadores também. Isso, então. E aí a gente debate, né, para chegar numa... A reunião tem que ser o quanto antes para ter tempo hábil de... Porque assim, ó, precisamos daí uma nova reunião de comissões e aí 24 horas para uma sessão, né? Então são 3 momentos, gente, que nós precisamos ainda. Então por isso tem que agilizar. Reunião com o Conselho, se tiver um consenso, tem que chegar um projeto novo, com mensagem retificativa, tem que ser lido. Eu acho que a retificativa a gente pode ler nas comissões, né? Mas então, daí a gente passa por cima disso para ser um pouquinho mais maleável na reunião de comissões e aí uma extraordinária. Então essa mudança gera 3 momentos diferentes. Então assim, ó, tem amanhã todo dia, então vamos marcar para segunda-feira 1h. Eu acho que conforme... Eu entro daí conversamos posteriormente, conforme os horários possíveis. Eu acompanho a ideia do relator, vereadora Rosane, então manifestação. Acompanho o voto do relator. Então a comissão decide que vai ser feita uma reunião de debate do projeto para posterior discussão em nova reunião de comissões. Obrigado, seu Júlio. Até a próxima. Seguimos com o projeto número 101. Solicito de imediato a orientação técnica da Cristina. Isso, 101. Projeto 101 dispõe sobre as gratificações mensais no âmbito do município de Três Passos. Esse projeto, ele dispõe então sobre formas de compensação de servidores que possuem funções além das atribuições normais de trabalho, e inclusive de muita responsabilidade, que são a questão da comissão de licitação, de pregão, a questão da comissão de avaliação de estágio probatório. Tem mais comissões, então, que estão sendo criadas aqui com gratificação. Aliás, as gratificações estão sendo criadas. A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e a gratificação por atuação no Programa de Integração Tributária. Havia já a gratificação de participação na Comissão Permanente e, se não me engano, de pregão também. Mas os outros não haviam, então, essa gratificação. Esse projeto vem estabelecer, não há problema no conteúdo, porque o prefeito ele tem essas ferramentas à disposição, então, para melhorar o serviço público e reconhecer o desempenho desses servidores que fazem funções além das quais eles são nomeados no concurso público. Contudo, é um projeto bem complexo. Ele, só para lembrar, e quem ouve também, saber que nós pensa, entrou na quinta-feira, sexta-feira, mas quando vem 8 projetos num final de mandato de mesa diretora, sendo que tem que se providenciar na sexta-feira, já começa o protocolo, o lançamento no SAPL, que é o nosso programa aqui, tem várias publicações, enfim, temos os pareceres para mim, no caso que eu faço também, os pareceres da orientação da quinta-feira. Então, sexta e segunda é praticamente dedicado à comissão anterior e à sessão. Terça-feira se começa, né, ainda que terça tenha da sessão para organizar na terça de manhã também não conta. Então, quarta e quinta, que é os dias que a gente tem para se dedicar. Quando o projeto é de praxe, não tem problema, a gente já sabe o que fazer, mas quando são projetos como esse e da estrutura administrativa, ele requer um estudo mais aprofundado. Tanto que o IGAN, ele mandou aqui, com muita insistência, um geral, mas sem se comprometer, porque é um projeto que ele requer um estudo. Eu consegui, no fim, fazer algumas observações fora o que o IGAN colocou, que é mais no sentido de prevenir problemas. Por exemplo, tem aqui no artigo que, na exposição de motivos, ele diz que seriam para servidores estáveis, e inclusive alguns momentos efetivos e estáveis. Mas no projeto de lei, no parágrafo único, ele vem dizer que as comissões são compostas por 3 servidores e não especifica. Então, só no PIT, que é o Programa de Integração Tributária, que fala que pelo menos um deve ser estável. Aí uma sugestão que eu enviei ao Executivo que recomenda se especificar quais comissões serão formadas por servidores efetivos e se deverão ser estáveis,
e quantos deverão ter essa condição, então, para evitar equívocos e observar o que tem no Estatuto e também nas outras leis. Por exemplo, a licitação já tem orientações gerais que devem ser seguidas, né? Então, essas observações seria bom fazer para não ter esse conflito e ter uma interpretação melhor. Outra questão é o reajuste da gratificação. A lei que previa anteriormente, de 2015, ela previa um reajuste de gratificação, assim como qualquer outra gratificação, ou enfim, tem que se manter o poder aquisitivo. Não vem expresso. Poderia se falar que estaria implícito, mas como a lei anterior vinha expresso, acho que é recomendado repetir essa situação de reajuste, porque o reajuste pode ser conforme o índice, pode ser conforme o reajuste dos salários dos servidores, enfim, é do poder discricionário, mas é importante que esteja, então, para não ter equívocos. A questão também de que não está claro, ele diz aqui, e o que eu achei importante, é do poder discricionário, mas ele coloca, né, que é vedada a participação de um mesmo servidor em mais de uma comissão. Ele tenta estabelecer ali o princípio da isonomia, de forma que um servidor participe de uma e mais servidores possam, então, participar das comissões e receber essa gratificação, o que é importante, mas não deixa claro das outras gratificações, né, que na lei anterior dizia, é possível acumular. Aqui não se sabe se pode acumular com FG, pode acumular com a questão da... Então, também aqui seria interessante complementar nesse sentido. Outra situação é a questão das horas extras. No projeto anterior dizia que não teria direito, então, se passar do horário, por estar recebendo essa gratificação, não vai ter direito a horas extras, deixava isso claro. Nesse projeto, eu, particularmente, lendo aqui, o IGAN não conseguiu analisar essa parte, mas lendo esse projeto nesse pouco tempo eu não encontrei essa questão das horas extras, então foi uma sugestão. É ótimo o projeto, ele vem essa questão de gratificação, que eu acho que é mais que justo, enfim, né? Ele é bem meritório para os servidores, enfim, só o momento que ele veio, então, na minha opinião, se vir essas alterações, de repente até amanhã, na extraordinária, né? Não teria problema, que é mais de questão de interpretação, para melhorar a interpretação. Tá. Essas alterações já foram... Eu sou o relator do projeto, só para se ficar citado. Foi encaminhado ao executivo e não veio retorno ainda. E hoje, em função dessa... Penso que, desse prazo, de qualquer maneira, nós teremos semana que vem uma reunião de comissões, eu acho, e uma sessão, porque já tem esse projeto do Conselho. Eu acho que nós podemos deixar ele da mesma forma e aguardar até para ter mais tempo de análise, né? Para facilitar o teu trabalho, eu acho. Acho que seria... Então, alguém quer se manifestar em relação ao projeto? Não, só bem breve. Segunda-feira é corrido para vocês, terça-feira, fazendo essa reunião. É bom? Agora não vai ter, a princípio não vai ter sessão na segunda, né? Porque já... daí depois a gente vê uma melhor data, assim, o quanto antes, né? Alguém mais quer se manifestar em relação ao projeto? Não? Então, como relator, eu considero importante ter o retorno executivo, ter um tempo maior de análise da questão técnica dele, e não vai à votação na próxima sessão, aguardando, então, o retorno executivo e ficando por uma sessão posterior. Eu acompanho. Rosane? Acompanho o voto do relator. Então a comissão decide que o projeto não está apto para a votação na próxima sessão. Projeto de lei 102, aqui são 3 projetos juntos, né? 102, 113 e 104, que tratam de contratações emergenciais. Então, a orientação técnica, eu acho que... O projeto 102 eu vou passar a orientação separado, porque a orientação é um pouco diferente, no sentido de que é agentes comunitários de saúde, como é de praxe em todas as situações de agente comunitário, eu falo da lei federal, que é diferente dos demais servidores, que ela determina que não pode haver, então, a contratação emergencial de servidores, de agentes comunitários de saúde, a não ser para surtos epidêmicos, enfim. Na exposição de motivos não vem a questão de que está descoberta algumas áreas, mas vocês podem interpretar como evitar a questão do surto, embora a lei seja bem clara no sentido de que só nesses momentos poderia.
E a questão de que ela vem novamente repetindo, a gente já tinha sugerido para alterar esses artigos que repetem a lei municipal, que ela está defasada, uma lei municipal que diz que é ensino fundamental e que precisa estar residir no local até a inscrição, mas não é ensino médio, desde 2006, acho que é lei federal, e tem que estar inscrito, residir no local a partir do momento da publicação do edital. Então, nós solicitamos isso, já veio por mensagem retificativa. E a análise é de mérito, então, de vocês em relação a essa... Seria a exceção que não existe na lei, né, que é a contratação emergencial. Eu não sei se querem falar separado isso. Tecnicamente está ok, na verdade, então, com a mensagem que veio. A mensagem que veio está ok, só esse detalhe que ele, pela lei federal, não poderia contratação emergencial a não ser em surtos, isso eu falo tecnicamente, mas vocês podem olhar a questão... Mas daí é um outro detalhe. Alguém quer se manifestar? Marli? Uma pergunta. Mesmo, por exemplo, eu imagino que talvez tenha a preocupação com a dengue, né, e que provavelmente vai voltar, né? Mesmo com o grande número de casos que se teve agora neste ano, isso não justificaria? Não. Acredito que lendo a letra fria da lei é isso, mas teve várias situações em que se precisou para não ficar descoberto, para não ter um surto daqui, com uma prevenção, né? E essa análise vocês, como de interesse público e mérito, eu acredito que possam fazer, não teve apontamento. Eu acho que é necessário. Estamos porque num período pós-surto bem recente ainda. Exato, e esse trabalho vai ter que ser feito a partir de agora para lá, janeiro, fevereiro, geralmente março e abril é o auge, né, dos casos, né, tem que ser feito. Então, eu vejo que é necessário a contratação. Né? Eu acho que vai ao encontro do que a Cristina falou, até pelo justificando essa questão do emergencial através de um surto. Tá, o surto foi resolvido ou não, sabe? Nesse sentido, a gente ainda está num período pós-surto, vivendo ainda, quem sabe, consequências disso. Eu acho que ali se justifica, vai ao encontro do que a questão técnica exige. Tá, alguém mais quer se manifestar? Então, como o vereador Flávio? Não? Como relator, eu considero, então, os 3 projetos, 102, 113 e 104, aptos para a votação. Eu acompanho. Acompanho o voto. Então, a comissão decide que o projeto está apto para a votação. Seguimos o projeto 107, do R$1 milhão de empréstimo ao Hospital de Caridade. Só dos agentes de saúde, tem os outros 2, né? Tem o 105. Acho que você falou para dar as orientações, eu dei só de um, porque era um pouco diferente. As da... do 113 e 104? São as 2 emergencial também, né? Tá, tem alguma... tá, mas enfim. Esse é só no sentido, assim, só para alertar, e até para a administração, são contratos temporários de solicitação, mas eles vêm na justificativa a questão de que, em função do término do contrato temporário e rescisão do outro, então, quando se fala em término e daí tem que fazer outro, porque terminou aquele... um cuidado para que, lembrar que o contrato emergencial ele não tem essa função, né? A função do contrato, e a gente sempre repete aqui, é uma situação pontual, e por mais que a gente saiba que isso acontece, de tentar se colocar a questão, por que não um efetivo, né? Nas situações, porque essa justificativa ela remete a um concurso público, ainda mais áreas de saúde, técnico, enfermagem e enfermeiro. Então, só esse cuidado para vocês na análise da caracterização da emergencialidade que é feita por vocês. E é bom que vocês me falem por que, embora a lei fale isso, consideramos porque numa hora do parecer, que é o que o relator deveria escrever, eu acabo fazendo. E como eu falo tecnicamente, eu preciso dos argumentos de vocês para escrever por vocês como que seria a parte da... ainda é uma prática do poder público fazer dessa forma pela questão de praticidade, acredito, né? Então, e conforme a necessidade, por mais que então a emergencialidade teria que ter uma outra característica, outra justificativa, acaba se justificando pela necessidade e a forma de contratação, né? Então, por isso, acho que a gente acaba, então, considerando mesmo assim a característica da emergencialidade para suprir a necessidade do município. Por isso que, então, a gente mantém essa decisão e vai à votação na próxima sessão. O projeto 107, orientação técnica.
projeto, então, deixa eu só um pouquinho que eu peguei. Ele autoriza o município de Três Passos a efetuar um empréstimo ao Hospital de Caridade. Esse projeto também, tecnicamente, o ideal seria aprovar ele primeiro para depois aprovar o anterior, que só vai passar pela outra comissão, que é a questão de alterar a LDO, para depois aprovar esse, mas em função da urgência, vocês têm essa possibilidade de pensar diferente, porque o que acontece? A LDO prevê que qualquer empréstimo tem que ter juros não inferiores a 12% ao ano, e como essa é uma situação que não se, do hospital, enfim, o executivo ele entendeu que seria somente correção monetária. E então teria que se alterar primeiro a LDO para depois conceder esse empréstimo nesses termos de acordo com a LDO. Mas, enfim, é uma situação de urgência que vocês podem analisar e, de repente, juntar as situações. Alguém quer se manifestar? Como foi feito nos demais anos? Nos outros anos? Os outros anos eu alertei no sentido de que teria que cobrar o juro, porque estava disposto na LDO, mas os vereadores entraram em consenso na época que a situação ela exigia um olhar diferenciado e então não seguiram. Dessa vez está tentando corrigir o que não foi corrigido lá atrás. Então está tentando fazer de uma forma diferente, melhorar, mas só a questão do prazo, né? Como, enfim. Alguém quer se manifestar? Eu sou relator desse projeto, acho. Tá aqui. Verdade, Flávio. Desculpa. Eu li o outro lado aqui. Na questão da necessidade que o hospital vem enfrentando, né? A questão de não ter dinheiro para pagar a folha de funcionários e médicos, eu creio que a gente tem que colocar em votação esse projeto, né? Principalmente para dar um fôlego para o hospital no final do ano agora. E nessa questão que tu falou, infelizmente vai ter que aguardar, né, para o outro ano. Então a gente não tem como deixar de não colocar em votação esse projeto aí no valor de 1 milhão para a Associação Hospital de Caridade de Três Passos, e aqui também consta que a restituição do empréstimo será realizada sob forma de desconto no pagamento efetuado mensalmente, relativo ao contrato mantido com a administração municipal. Será em 24 parcelas fixas, começando a partir do dia 10 de janeiro de 2020. Eu coloco... Alguém quer se manifestar? Favorável. Só para... Não? Então, o relator já se manifestou. Eu acompanho o voto do relator, acho que não tem discussão. A questão do interesse público aí está acima de qualquer coisa. O vereador Rosane? Acompanho o voto do relator. Então, acompanhando o voto que o relator deu, os outros dois vereadores, a comissão decide que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. Por último, projeto de lei número 108, solicita orientação técnica. Acredito que esse é o projeto mais complexo de todos, os últimos que vieram, e ele já veio nesse sentido de alteração da estrutura administrativa em mais de uma vez esse ano. O fundamento é fácil, consegue se entender de uma forma bem clara, que é a questão de diminuir alguns cargos, diminuir valores para poder compensar a questão da gratificação, que é pago então nesse projeto anterior. Mas o Marcos, que faz sempre a tabela comparativa para se entender o que está mudando, porque nem sempre está tudo na exposição de motivos, e o projeto ele é extenso, ele passou 2 dias tentando ver o que se alterou e não é fácil de entender o que foi alterado aqui. Mas o que a gente conseguiu entender no final é que houve a redução de 4 vagas do cargo de assessor, passando de 9 para 5, e 2 do cargo de supervisor, passando de 8 para 6. Depois ainda acho que veio mensagem retificativa. Quando eu pedi então o impacto, o que colocaram aqui, nos responderam a Procuradoria, que insta a salientar que é apenas a junção, a alteração de alguns cargos, sem haver a criação de cargos novos ou acréscimo de valores, se tratando de lei já existente. Ainda os estudos de impacto do presente projeto de lei foram considerados juntamente com o projeto de lei que institui as gratificações,
tecnicamente teria que ter um impacto para cada projeto e teria que ter um novo impacto, mesmo que depois foi diminuído pela mensagem retificativa, o ideal seria ter. Mas se vê aqui que houve uma diminuição, então não teria um prejuízo para a administração pública. Só que eu particularmente não consegui entender, passei para o Marcos também me ajudar nessa questão de entender. A gente consegue ver no impacto que houve diminuição dos cargos, mas em valores não é possível entender essa redução. Então teria que ter um tempo maior, uma análise técnica da parte contábil para poder nos auxiliar, porque aí a gente já está dando uma opinião e com receio de que lá na frente possa ter um problema. Né? Alguém quer se manifestar? Olha, até eu tenho... Bom, depois eu vou perguntar isso para ver se vocês concordam. Acredito que é a mesma situação dos 2 primeiros projetos. Nós temos essa outra reunião de comissão e próxima sessão extraordinária que vai ter. Então, não tem por que nós fazer na pressa esse. Eu considero como relator de que o projeto precisa de uma análise melhor e não está apto para a votação ainda. Mais um detalhezinho, posso? Pode, claro. Antes que o IGAN que mandou para nós também, ele percebeu isso agora, mas o executivo colocou que sempre foi dessa forma, então eles não alterariam, mas eu devo só trazer isso, né? Que é a questão de que tem cargos de diretor, enfim, que está descrito, por mais que a gente sabe que na prática eles acabam fazendo trabalhos burocráticos, não seria o ideal, né? Que seria só direção, assessoramento, e está especificado. Mas, claro, só para alertar vocês que, se continuar da forma como está, a Câmara, pelo menos, né, fez o papel de avisar para prevenir. Mas o IGAN coloca da forma como está em relação a isso, em relação ao requisito exigido, escolaridade, idade mínima, carga horária, do cargo em comissão, que não poderia ter o ponto e tal, que seria inviável. Mas em algumas situações, tipo a questão do ponto eletrônico, a gente sabe que, por mais que o CC não precisa bater o ponto, mas é um controle da administração. Só para trazer para vocês, então, esse parecer do IGAN em relação a isso. Então tá. Como relator, então, eu considero que, em função de melhorias na questão técnica e para esclarecer os pontos que a assessoria jurídica nos trouxe, o projeto não está apto para votação. Manifestação do Flávio. Acompanho. E Rosane. Acompanha o voto do Então a relator. comissão decide que o projeto não está apto para a votação ainda. Nós recebemos mais projetos para leitura? Não? Então eu dou a sugestão de nós não precisamos fazer essa semana uma sessão extraordinária. Nós podemos fazer uma nova, é possível isso? Uma nova reunião de comissões sem ter uma... Sim, só essa questão dos projetos do hospital, não sei. Mas muda se for nessa semana ou na outra? Muda? Então esqueçam a minha pergunta. Então, teremos sessão extraordinária nessa semana por um bom motivo. Então, amanhã. É amanhã, que hora? Amanhã às 13 horas, sessão extraordinária, então, depois dos resultados das 2 comissões. Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião da nossa comissão e passo a palavra à vereadora Marli. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião extraordinária no dia 12 de dezembro de 2019, às 13 horas. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei números 101, 102, 103, 104, 107 e 108, já lidos na reunião anterior. Projeto de lei 105/19 autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 1 milhão, a fim de que possa ser contabilizado o empréstimo ao Hospital de Caridade e despesa esta que não estava prevista. Projeto de lei 106/19 altera a Lei Municipal número 5.370 de 2018, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o ano de 2019. A alteração é no sentido de que seja excluída a previsão de pagamento de juros e mantendo-se apenas a necessidade de correção monetária do valor objeto de empréstimo concedido pela administração municipal. Nesse momento, os relatores farão
os relatórios e análises e proferirão seus votos. Projeto de lei 101/19. A orientação técnica já foi dada. Será que é necessário repetir? Não creio, né? O relator é o vereador Ido? Não. A ata acho que é lida na sessão ordinária, né? Nas ordinárias. Quero louvar novamente o trabalho da assessoria jurídica. Tem projetos que nós, vereadores, falhamos na pressa, não lemos por falta de tempo, por falta de querer, uma série de itens, e deixamos as coisas para a assessoria nos alertar. E tanto é importante porque depois que nós aprovarmos os projetos que têm pendengas, nós seremos chamados a posteriori de incompetentes e irresponsáveis. Só essas duas palavras já nos desprezam tanto que nos deixam fora do poder legislativo, e nós não queremos. Então, essa situação de nos alertarmos é importante. O projeto 101 em pauta, ele já foi... É ruim quando a gente está numa comissão que tem duas comissões, que tu fica olhando o debate, escutando o debate e não pode interferir porque não é de tua competência, é de a outra comissão. Porém, a gente, por participar, a gente começa a falar. E depois, quando chega na nossa comissão, parece que o balão murcha. Eu teria aqui dados suficientes para falarmos de cada comissão. Comissão do pregão, de sindicantes, a comissão de acompanhamento do estágio, de gratificação aos servidores de integrantes do programa de integração tributária, e assim por diante. E dizer também que os valores de cada comissão está na tabela enviada pelo Executivo. Mas, dada a sua já exposição anterior, e dado o momento climático, eu passo o parecer favorável para que seja submetida à votação no dia de amanhã, até porque esse projeto não teve restrições do setor jurídico, não. Esse teve. Na verdade, ele só tem algumas disposições que seria interessante esclarecer, que se viesse pela parte jurídica não teria problema. Tá, a outra comissão. Então ele passa também a aguardar as considerações solicitadas pelo setor jurídico, e até o aguardo deles, depois vai então a discussão em plenário. Eu acompanho o parecer do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Projeto de lei 102/19. Orientação técnica também já foi. Então passo para o relator Arley. Bom, esse projeto já foi discutido na comissão anterior, né? Trata sobre a contratação dos agentes de saúde. E o meu parecer também é que, frente às adversidades que a gente enfrentou no passado e precisa um melhor acompanhamento, então o meu parecer é favorável que vá à votação na próxima sessão. Vereador Ido. Acompanho o relator. Também acompanho o voto do relator. Projeto de lei 103/19. O projeto também já teve a orientação técnica.
Ele trata da contratação de técnicos em enfermagem, né? Então passo para o relator Arley. Isso. Bom, também o correto seria fazer concurso, né? Pois se a vaga está aberta por término de contrato ou rescisão, o correto seria fazer concurso. Mas é um projeto do executivo e eu dou o meu parecer favorável que vá à votação na próxima sessão. É o mesmo caso do projeto 104. Podemos votar em conjunto? Bem, eu também acompanho o relator. É o projeto de 1 milhão. Não, o 104 é 2 enfermeiros. Não, 105. De enfermeiros, exatamente. Sim, é possível. Uhum. Até porque se cabe junto já a minha ótimo. parte, eu vou dizer que nós vamos ter que nos acostumar a vida inteira, quem aqui estiver, com projetos de contratação emergencial, que eu estou aqui há tantos anos e nunca pude me desencilhar dessa notória passagem do executivo para o legislativo com esses projetos. E até, eu estando em Porto Alegre, eu estive na comissão de justiça, daí eu estava falando lá com o assessor, diz ele que ali o governador, ele manda projetos e se ele necessita de 20, ele coloca 50 e vai chamando na medida do necessário. E nós aqui sempre pautado naquela exatamente pontual. 2, falta 2, vem 2. Do mês que vem 2. Mas é assim, não temos outro jeito e um dia vai mudar. Meu parecer é favorável. Muito bem, então os projetos 103 e 104 estão aptos para ir à votação. Projeto 105/19. Esse sim trata então do empréstimo de R$1 milhão ao Hospital de Caridade. Vereador Ido. Sim, também rápido, que esse pede autorização do crédito especial de 1 milhão, que é uma formalidade contábil e também não deixa de ser jurídica, para que isso se sacramenta e seja dotado dentro do orçamento devidamente, para que possa então depois nós aprovarmos as demais projetos, que é também parceira desse aí, é favorável. Acompanha o parecer do relator. Também acompanha. Então o projeto está apto para ir à votação. Projeto 106/19. Eu acho que esse precisa de orientação técnica. É isso, Cristina? Esse não teve, Sim. né? Esse projeto, então, ele autoriza a concessão, a previsão na LDO, mas só aquela situação de que o ideal seria, está alterando a LDO, né, que seria primeiro aprovado esse, mas tecnicamente, em função da urgência, pode se verificado outra situação. Ele está ok com aquele detalhe já mencionado. Colegas. Bom, então, eu sou o relator desse projeto e a minha análise é que levar a votação na próxima sessão, né? Análise e voto. Sigo o relator. Também sigo o voto do relator. Projeto de lei 107/19, esse também necessita de orientação técnica. Trata-se também da questão... O outro alterou, na verdade, a LDO, ele alterou a LDO, prevendo então que os juros, até eu me equivoquei na orientação, mas é no sentido, é praticamente em conjunto. Ele autoriza que os juros não são mais de 12% ao ano, mas sim correção monetária. E então aqui ele está prevendo essa autorização para o empréstimo. São 3 situações que se precisam para realizar o empréstimo: abertura de crédito especial, alteração na LDO em razão dos juros para ser correção monetária e o próprio empréstimo. Que é isso aqui. Relator Ido. Sim. Então, já é de conhecimento do público a necessidade de que a Câmara se manifeste através de votação para que a Prefeitura empreste esse 1 milhão. E cabe aqui salientar que nós tivemos em reunião rápida essa semana lá dentro do hospital
e certamente cabe uma próxima logo também, para sabermos o que foi o resultado daquela reunião. E o caso do hospital é de extrema pobreza. Os 3 médicos traumatologistas deram o prazo final de termo de trabalho, e a doutora da UTI da mesma forma, se não houver um ressarcimento do tempo de trabalho. Então o caso é de extrema necessidade desse dinheiro, e nós estamos solidários com o hospital e o município tendo os valores para que isso se realize. Então que se faça esse empréstimo em 24 parcelas mensais sucessivas, e que ele se realize 5 dias após a publicação desta lei, e que assim seja, então, para que respire o hospital na área financeira. O meu relatório é esse. Acompanha o parecer do relator? Também acompanho. Projeto 108/19. Esse já recebeu orientação técnica. Então ele fica, por enquanto, os colegas concordam que ele aguarda-se maiores informações e ajustes, né? Já foi discutido na comissão anterior, né? Tudo bem, então nada mais havendo, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Boa tarde a todos.